Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá. Na aula hoje nós vamos falar sobre São Bernardo de Claraval e a questão da consciência, o tratado da consciência ou do conhecimento de si mesmo. O que é uma grande discussão filosófica ao longo, talvez, de todos os tempos, o problema relacionado ao ser, o problema relacionado ao ser em si, ao conhecimento em si, e que é base, doutrina de muitos filósofos ao longo de todo o tempo. A questão, quando nós estudamos sobre o método filosófico, um dos pontos era exatamente sobre o conhecimento de si mesmo, a questão da consciência, o exame que é feito de si mesmo, um exame de consciência, ao qual toda a base filosófica, toda a dialética filosófica, ela passará pela discussão do próprio ser. Na verdade, quando nós pesquisamos algo, quando nós estudamos alguma coisa, nós já colocamos elementos da nossa vontade, elementos da nossa própria consciência na base deste estudo, a ponto de muitos filósofos defenderem que não é possível que seja feito um estudo onde não há intervenção humana, por exemplo, né? Todo estudo em si, ele passa pelo próprio coração da pessoa. E todo estudo em si, todo texto, todo diálogo, então, ele contém muito da pessoa, ele contém muitas ideias. Isso se torna um grande problema, pois ele irá se distanciar da verdade ao longo de toda a história, ao longo de toda a tradição, quando nós vamos vendo filosofias vãs, filosofias falsas, que se tornam quase como que ideologias, e pregam coisas que de fato não são verdadeiras, pois elas pregam razões fundadas num coração distorcido do homem. Então, um dos grandes caminhos talvez seja conhecer o nosso próprio coração. O que eu disse até agora, então, na verdade, né? A questão de conhecer-se a si mesmo, ela irá determinar muitas coisas. A sua própria existência, os seus próprios estudos, o seu próprio caminho. Ela irá determinar quem você é, aonde você quer chegar e aonde você está. De fato, quando você busca esse conhecimento de si mesmo, você alcança, talvez pela graça, a questão das suas próprias virtudes, se possuí-las, ou dos próprios vícios, e de tudo aquilo que seria necessário ser corrigido ao longo de todo este tempo, né? Ao longo de todo este exame. Muitos filósofos determinaram muitos tratados sobre exatamente esta questão do conhecimento de si mesmo. O próprio Sócrates pregava isso como que uma causa natural de toda a sua filosofia. O conhece-te a ti mesmo. Spinoza, um filósofo talvez de uma era mais moderna, vamos assim dizer, ele tem todo um tratado sobre a correção do intelecto, né? Spinoza seria um outro caso, né? Mas muitos filósofos passaram exatamente sobre esta questão, sobre o exame de consciência, que talvez seja um caminho muito importante. Na Igreja, a filosofia escolástica, que discute exatamente as causas teológicas da fé e da razão, e todo o caminho que o homem passa por isso, também não fica para trás, principalmente quando se discute acerca da pessoa humana, né? Quando fala da alma. A alma possui, assim como eterna é a alma, a consciência também é eterna. Ela é depósito da alma, né? Enfim, São Bernardo de Claraval, um santo muito grande na Igreja Católica, mas de muita prática, uma filosofia mais voltada à prática, ele nos traz este caminho de nós corrigirmos a nossa consciência enquanto há tempo. Este tempo é enquanto exatamente nós vivemos, nós estamos caminhando, e que nada seja depositado na nossa consciência que não há motivo de se orgulhar perante Deus. Um orgulho santo, vamos assim dizer, né? Ou seja, nós devemos fazer as coisas que não devam ser reprovadas, né? Nós devemos fazer coisas boas,
que o nosso caminho seja sempre dotado de muita graça, e por aí vai. Muito bem. A questão, então, colocada por São Bernardo de Claraval, no seu livro Tratado da Consciência ou do Conhecimento de Si Mesmo, ele vai falar exatamente disso, que a nossa consciência, ela é um edifício, é uma casa que está ruindo de todos os lados. E este ruir, ele tem a sua fundamentação, que também está ruindo, né? São 7 colunas que sustentariam toda esta casa. Estas colunas, elas devem ser edificadas, reforçadas através do próprio método colocado por São Bernardo de Claraval, através do caminho da oração, através do caminho da leitura da palavra de Deus, através de uma devoção, através de um entendimento, de um estudo, enfim, através da própria sondagem do coração, né? São Bernardo de Claraval nos colocará exatamente todo este caminho prático para que nós tenhamos uma consciência edificada, uma consciência na sua plenitude, realizada na sua plenitude, e que nada nos atinja, né, desta forma. São Bernardo coloca, então, as 7 colunas. Vou fazer uma breve explicação aqui usando o slide. Então, as 7 colunas necessárias para a edificação espiritual, para o edifício espiritual, que exatamente nos fará alcançar uma verdadeira sabedoria. Por sábio é aquele homem, não há sabedoria no homem, né? Em primeiro aspecto. A sabedoria que está no homem, ela provém totalmente de Deus. E esta graça de Deus que reside no homem é uma sabedoria humana. Então o homem, ele louva a Deus, ele bendiz a Deus com a sua própria vida, pois na vida contém todos os traços da própria sabedoria humana. Estes traços, eles são marcados em nós através do sinal da nossa existência, na obra da criação. Se nós somos criados, então, se nós fomos criados por Deus, a graça divina que opera em nós, ela deve fazer com que nós tenhamos um certo sentido na nossa existência. Dar sentido à existência é exatamente dar sentido àquilo que age dentro do meu coração, operando o meu coração a partir da própria graça de Deus. Então, sábio é aquele homem que escuta o seu Senhor, obedece o seu Senhor e segue fielmente tudo aquilo que ele ensina. Assim como na própria palavra de Deus, em Provérbios, nos diz que sábio é o filho que escuta os conselhos do seu pai. De fato, nós temos um único pai. Conhecer-se a si mesmo, então, esta ciência do coração consiste em edificar a própria casa. Esta casa é a nossa consciência, que tem 7 colunas. Quando nós edificamos esta casa, nós damos sabedoria a ela e nós vamos nos engrandecendo, vamos assim dizer, né? Nós vamos nos santificando. Talvez seja o melhor caminho para nós explicarmos exatamente isto. Bom, estas 7 colunas, como estava escrito no texto que vocês copiaram da aula, a boa vontade, a memória, o coração puro, o entendimento livre, espírito reto, alma devota e razão iluminada. Não convém eu explicar minuciosamente aqui todos estes caminhos, porque de fato nós já colocamos em sala de aula o significado, o sentido de cada um. Mas de todos estes, a boa vontade talvez seja o primeiro, a principal, a coluna fundamental para edificar. Vou ler um trecho do santo aqui que explica o porquê de nós edificarmos esta primeira coluna, né? Esta casa espiritual. A boa vontade é a primeira coluna que havemos de levantar, porque de todos os dons de Deus que concorrem para a santificação do homem, o primeiro e principal bem é a boa vontade, em virtude da qual a imagem ou a semelhança com Deus é restaurada. Ora, vamos entender, o homem, ele
é desordenado na sua própria constituição hereditária, né? Vamos assim dizer, o pecado original herdado por Adão e Eva em nós, na nossa constituição humana. Então, nós já caminhamos desordenadamente. Obviamente que o batismo, ele apaga em nós esta culpa original, mas algo ainda dentro de nós nos tendencia para o mal, para a mentira, para a falsidade, para o egoísmo, amor próprio, para o próprio pecado. Então, aquilo que nos assemelharia à criação, ao Adão e Eva criado, ao homem original, ao próprio Cristo, seria de fato a boa vontade. Assim como nós cantamos no Natal, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele bem amados, né? Aos homens de boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Assim canta a música, assim nós rezamos. Ou seja, fruto da paz, fruto da verdade, fruto desta caminhada é a paz que é concedida gratuitamente, generosamente pela própria graça de Deus aos homens de boa vontade, aos homens de boa fé, aos homens que caminham segundo a verdade. E, de fato, caminhar segundo a verdade é caminhar na boa vontade. Ela é, de fato, então, a principal e primeira coluna de sustentação, porque é a que mais se aproxima de Deus. É o primeiro bem, porque pela bondade da vontade começa todo o bem. É o principal bem, porque nada melhor nem mais útil foi dado ao homem que a boa vontade. Faça o homem que fizer, nenhuma ação será boa se não proceder da boa vontade. Então, de fato, tudo aquilo que nós fizermos, nada será bom ou bem se não proceder de uma boa vontade. E esta justamente boa vontade que nos coloca diante da questão da vontade. A vontade é um ato puramente humano. O homem realiza suas atitudes, suas ações, seu próprio comportamento através da sua vontade, porque a vontade é inerente à sua natureza humana e seu mérito todo está em sua vontade. Ou seja, tudo aquilo que o homem realiza, tudo aquilo que o homem executa, está voltado à sua vontade. E se a sua vontade ela estiver desordenada, então ela se tornará, assim como a filosofia nos indica, um vício. Quanto mais queirais, tanto mais merecereis, isto é, quanto maior seja a vossa boa vontade, tanto maior será vosso mérito. Fazei, pois, que seja grande a vossa boa vontade, se quereis contrair grande mérito. Admiremos a misericórdia de Deus, que colocou nossa redenção em coisa da qual ninguém pode carecer, nem dela ser pobre, a menos que queira sê-lo. Antes, todos podem, na mesma medida, dispor de riqueza. Todos, ricos e pobres, podem, com idêntica intensidade, querer, da mesma maneira, amar. Mas não esqueçamos que a vontade é boa enquanto opera o que pode operar. Ou seja, a vontade, enquanto ela opera a essência do homem, ela dignifica este próprio homem enquanto ela opera o que pode operar. Vamos lembrar que não existem coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Então, por exemplo, matar é um ato moralmente ilícito por sua própria natureza. Ele é um mal. Não há um bem matar, não há um bem roubar, não há um bem pecar, por exemplo. Né? Tudo isso não faria muito sentido, porque pela própria natureza inerente a ele mesmo, ele já contém um mal. Né? Então não há, por exemplo, eu costumo brincar, né? A história de Jesus foi crucificado ao lado de um bom ladrão. Né? Ele, na verdade, era um ladrão arrependido, um ladrão que toma consciência da sua vida, e este é o exemplo que nós vemos
de Dimas ao lado de Cristo na cruz, né? Este ladrão que se arrepende porque respeita e teme a Deus, toma consciência de toda a sua vida, e ali ele executa como que uma confissão pública e admirando os méritos, os feitos do Senhor, e reconhecendo o próprio Deus que estava sendo crucificado ao seu lado, né? Ali ele toma consciência de todo o seu coração, de toda a sua vida, quando ele diz: nós merecemos exatamente aquilo que nós estamos pagando, nós merecemos morrer. Este homem que é justo, não merece tudo isso, né? Enfim, este homem que toma consciência, ele de fato reconhece que o seu coração, a sua vontade estava desordenada. Eu vou colocar embaixo na aula aqui um link acerca da lei moral. É um trecho de um filme de Anne Frank, de um diálogo, né, filosófico de um professor que está ensinando um militar nazista. Ele está preso, né, no campo de concentração, e ali ele está falando exatamente sobre esta questão, a consciência e a lei moral que age no coração dos homens, né? E ele dá um exemplo muito simples e claro, né, muito correto, sobre a questão do conhecer-se a si mesmo, sobre a questão da consciência e sobre a questão da lei moral estar inserida, estar colocada, fundada no coração de todo homem. Ali vai ficar você assistindo, né, logo depois, vai ficar bem claro esta questão de como a nossa consciência age através do intelecto e como, de fato, nós devemos nos esforçar para fazer as coisas de uma forma correta, através de um bem, ou seja, a boa vontade, que tudo em nós seja feito desta forma. Ficamos por aqui nesta aula de hoje. Que Deus te abençoe, que Maria gere Jesus nos nossos corações. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.